terra fofa do chão, sua água pura cristalina que nasce lá no sertão. Eu gosto de cooperar, vamos estender nossas mãos. Eu não tenho preconceito, nós somos todos irmãos. Vamos que vamos, povão, é neste rumo que temos que andar. Associação é cooperativismo e trabalhando vamos cooperar. A história começou na verdade começou com uma reunião sobre a abelha, para a construção de uma casa do Mellen. E a ideia inicial era uma associação de apicultores. E aí a gente começou a se dar por conta, quando eu digo a gente, é a parte técnica e os agricultores, de que isso ainda não era o suficiente em termos de organização, uma associação com um produto só. O assunto na reunião era vender o produto. A gente dizia assim, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa para vender, né? E só plantar e plantar não tinha como, né? Daí surgiu um dia numa reunião, daí a Emater perguntou assim, é uma associação ou uma cooperativa vocês querem? E aí, através da Emater, com a ajuda da Emater, fizemos e foi fundada a cooperativa. Toda a intervenção que, no caso específico da Comafit, aconteceu via extensão rural, via nós, enquanto política pública, sempre foi no sentido de que se criasse ao longo dos anos, e isso está visto, um processo de participação, de responsabilidade, de controle a partir deles, um processo de autonomia dos agricultores enquanto grupo coletivo, enquanto grupo que cria relações de confiança. Aqui na região, no caso, era pouca gente que acreditava em cooperativa, né? Aqui a maioria, quem estava de fora, todo mundo dizia que abria hoje e fechava amanhã, né? Porque já tinham surgido várias cooperativas aí. Quando eu fui convidado para me associar na cooperativa, foi o técnico da Emater que me convidou, eu fiz essa pergunta para ele. Tá, mas isso funciona? E algumas coisas que a gente fala muito nos grupos que a gente também, em outros grupos de cooperativas que a gente está conversando, trabalhando, né? É dizer o seguinte, confie, mas crie os mecanismos de confiança. Pouca participação havia dessas pessoas, as pessoas quase não participavam. E aquele que tinha coragem de falar, aquela que tinha coragem levantava o dedo e falava, eu acho que está certo, é isso aí mesmo que tu disse. Então a gente começou a criar mecanismos de que as pessoas fossem protagonistas desse processo também. Que as pessoas dessem opinião e não só opinião, mas a ação de fato fosse acontecer. Então a Comafit, incentivando a participação, começa a criar um empoderamento do agricultor, da agricultora. Hoje a maior felicidade para mim é poder saber que o Conselho de Administração se reúne, o Conselho Fiscal se reúne, que vai tomar decisões corretas e estratégicas dentro da cooperativa. Um ponto forte da nossa cooperativa é a transparência. Isso faz com que os agricultores fiquem tranquilos, né? Nós do Conselho Fiscal, na Assembleia também sempre dá bastante presença deles. E em relação a isso, isso é uma conquista da cooperativa, assim, desde a sua criação, né? Manter isso, né? Porque isso às vezes começa e depois acaba perdendo o foco. Isso até foi fortalecido, né? Foi baseado em cima de um conjunto de políticas públicas que foram ao longo do tempo se agregando àquele grupo, mas também uma vontade dos agricultores, né? Uma vontade dos agricultores de desenvolver a região, de se desenvolverem e se encaixando na política pública. Muitas das políticas públicas que a gente executa, os agricultores se organizam para aquela política. E ali não, aconteceu o seguinte, as diferentes políticas, eles foram se encaixando nas diferentes políticas. Entende? Já estavam organizados para tocar. Então o histórico da Comafit, e para mim isso é muito claro, é o somatório dessas duas questões. Vontade dos agricultores e política pública adequada em número grande que eles conseguiram
está organizado para entrar. Em 2008, ela executa, então, uma das primeiras políticas públicas, que é o PA, Doação Simultânea. Então, com a SPA, ela começa um processo de comercialização e esse programa, essa política pública, ela dá a garantia mínima de preços para os agricultores e também de garantia de quantidades de produtos e produtos para os agricultores. Então, os agricultores sabem o que vão plantar e é o preço que vão vender antes mesmo, né, de começar a plantar esses alimentos. Então, em 2009, teve a Lei da Alimentação Escolar. Essa lei, ela garante 30% de todos os recursos que vêm do PENAI, que vêm para as prefeituras, para as escolas municipais e estaduais, para que sejam adquiridos diretamente da agricultura familiar. Isso foi um salto dentro da perspectiva dessas pequenas cooperativas e principalmente para a Comafit, que começou a estruturar toda uma rede de logística a partir desse programa. Essas políticas que vieram foram fundamental para a organização dos agricultores, né? A gente não tinha acesso, às vezes, a nada, né? A conhecimento, então isso veio para estruturar. Eu sou sócia fundadora da Comafit, né? E sempre achei a Comafit um espaço muito bom aqui para nós. De 2012 para cá, a Comafit teve um grande avanço, em todos os sentidos. A Comafit, ela faz um trabalho que, se não tivesse a cooperativa, o atravessador iria fazer. Essa especulação dos alimentos acaba explorando a mão de obra dentro do campo e também acaba o consumidor pagando um valor mais alto por um produto que talvez não tenha uma qualidade nutricional tão boa. E esse recurso que o atravessador iria receber, quem recebe é o associado através de sua cooperativa. Então havia a oportunidade, com a Comafit, desses agricultores, dessas agricultoras, juntos entregar seus produtos direto para quem consome, direto para quem come. Então o dinheiro ele fica na própria região, aqui dentro circulando. Isso acabou gerando a garantia de preço para os agricultores, acabou gerando melhor qualidade de vida e melhorando a renda familiar como um todo, conseguindo investir na propriedade e tornando a sua propriedade mais sustentável e com sucessão rural. O diferencial está vinculado à forma com que eles veem a cooperativa. Se você analisar, a cooperativa ela trabalha vários aspectos, mas vários aspectos da vida do agricultor. É grupo de jovens, é apoio ao PAC, é a questão da logística, é a questão de discutir o que produzir, quando produzir e tal. É respeitar as características de cada grupo de produção que conversa com os outros. Então, a Comafit ela é gente, olha gente e não mercado. A gente convive com várias outras experiências de cooperativismo e a grande maioria vê mercado e não vê gente. Tem que ver mercado sim, claro, evidente, mas vê gente que opera aquele sistema. E de hoje poder dizer assim que o cooperativismo funciona. Os caras trabalhando certinho ali, foi evoluindo, hoje ninguém pensa mais que vai fechar amanhã, né? Acreditaram na ideia, né? E se doavam a não competitividade, né? Não querer uma pessoa ser mais que a outra, entender que aquilo ali é um trabalho de igualdade. Hoje a mudança, tem um filho que está aqui, né? Que ele não estaria aqui se não fosse essa cooperativa, né? Com certeza hoje eu estava, né? Estava sem nada ainda, não podia ter um carrinho, não podia ter um caminhão, não podia ter mais conforto, né? Uma casa melhor. Como vocês veem, eu tenho carro para trabalhar, né? Os outros agricultores cada um tem um microtrator, né? Então isso tudo antes era nas costas ou no lombo de cavalo, de burro, né? Era uma dificuldade enorme. Eu acho que a cooperativa também nasceu nesse momento, a gente percebeu isso, né? E se estruturou, né? Hoje, para o pequeno, para o agricultor familiar, tem que estar em alguma associação, associativismo, cooperativa, porque sozinho ele não vai a lugar nenhum, né? Não vai conseguir se desenvolver. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo. O conhecimento e
E a bagagem que ela me deu foi fantástica, né? O aprendizado que ela me deu, na verdade. Né? Eu já disse outras vezes, na feira, digo, na cooperativa, meu sonho é passar o bastão pro filho. E a minha esperança é que agora a tendência é a juventude tão mais, né? E a juventude tem a cabeça mais aberta, graças a Deus, né? Eu sonho muito como a FIT jovem, como está acontecendo. Temos nossa Comafit situada em Etati, que é pra servir o turista quando passar por aqui. Já atende por telefone do jeito que você pedir, que a nossa terra de areia é cultura de abacaxi. Vamos quebrando o povão, é neste rumo que temos que andar. Associação é cooperativismo, e trabalhando vamos cooperar.